do profeta Ezequiel, capítulo número 34, verso número 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção, esqueça agora um pouquinho do mundo aí fora, da pessoa que está do seu lado, a não ser se é para que você compartilhe a palavra do Senhor que você vai estar lendo. Depois disso, eu quero que você se ligue só no céu. Esqueça por 15, 20 minutos próximos de qualquer pessoa que está do seu lado e dos problemas que você tem aí fora. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34, o verso de número 11, diz assim: porque assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu mesmo procurarei as ovelhas e as buscarei, como o pastor busca ao seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Eu intitulei essa mensagem A Ovelha e o Pastor. A ovelha é um animal muito conhecido por nós, tanto no mundo físico, bem como na igreja. Todos nós sabemos que nós somos tratados como ovelhas. Sempre se fala o pastor e a ovelha. Essa palavra que eu quero dizer não relaciona a minha figura de pastor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é o nosso Senhor Todo-Poderoso, aquele que disse no Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor. Esse pastor a qual me refiro nessa palavra não sou eu, mas é o nosso Pai Celestial, como nós lemos nessa palavra profética, de que Ele mesmo, usando a boca do profeta Ezequiel, dizia que Ele resgataria a cada uma das suas ovelhas, e que Ele era o pastor. Então eu creio e me coloco nesse momento, não como pastor, também me coloco como uma ovelha, uma ovelha que quer ser alcançada por esse Deus e esse pastor todo-poderoso que nós temos. A ovelha é um animal com mais de 10 mil anos de existência e que está na Bíblia desde os seus primeiros livros. A relação da ovelha dentro da palavra do Senhor, ela está desde o Antigo Testamento com um papel fundamental. Como vocês sabem, a ovelha, o cordeiro são a mesma coisa, o carneiro é a mesma coisa. Quando se fala de cordeiro, se fala do que nós ouvimos falar na linguagem agropecuária de um borrego. Seria uma ovelha pequenina, macho ou fêmea, é tratado como borrega e como um borrego, ou seja, uma cordeira e um cordeiro. Quando ela cresce um pouco mais, ela se torna ou uma ovelha ou um carneiro. Porém na Bíblia nós entendemos que nós somos tratados como ovelha, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. A palavra ovelha no Antigo Testamento, na sua origem, tem um significado diferente do Novo. Quando eu pesquisava, algo muito interessante se abriu, porque a palavra ovelha no Antigo Testamento, na sua origem, no hebraico, ela se chama melon, e o significado, quando eu fui buscar, da palavra melon, é muito interessante, se diz mudar de habitação. No Novo Testamento, a palavra tem um outro significado, porque ela tem a origem no grego, e na sua origem no grego,
ela se chama próbaton, que significa ir adiante. A relação da ovelha com o Antigo Testamento é algo que relaciona desde os seus patriarcas. Eles eram o rebanho que alimentava o povo de Israel em toda a sua peregrinação, e desde a época dos patriarcas, tanto de Abraão como de Jacó, e assim como todas as outras passagens, a ovelha, ela tinha um papel principal dentro da comunidade. Ela era responsável por trazer o alimento, como a carne. Ela era responsável em trazer a lã para a roupa. A sua pelagem, ela era usada para fazer cobertura das carpas, das casas onde eles moravam. A relação da ovelha com o leite para alimentar as crianças, para fazer o queijo. Ou seja, a ovelha tinha um papel fundamental na economia daquele povo. E não só naquela época, ainda hoje, a ovelha ela tem um papel fundamental na economia do Brasil, inclusive. Um animal que se adapta a vários climas e a várias regiões, se adapta à maneira de se alimentar num lugar, à maneira de se alimentar em um outro lugar. E tão próxima era a relação do povo com a ovelha, que o homem tinha um apreço muito grande com a ovelha. Tinha muito valor para a ovelha, para o homem a ovelha tinha muito valor. Por isso que quando Deus pedia por um sacrifício, Ele falava: eu quero que você me dê o teu cordeiro mais lindo. Eu quero que você me dê o que para você tem mais valor. A importância da ovelha era tão grande dentro do bolso daquele povo, que quando Deus pedia um sacrifício, Ele pedia um sacrifício que lhe ia custar algo precioso. Interessante, quando Deus hoje nos pede coisa, nós geralmente damos o que nos sobra, mas naquela época sim, Ele dizia: eu quero o cordeiro puro como holocausto, que não tinha mancha, o que não tinha defeito. Hoje, se nós vamos da obra de Deus, é interessante, pastor, porque se você sente de dar um terno para alguém, você vai dentro do teu guarda-roupa e você pega o mais velhinho, o mais usado, o mais defeituoso. Você nunca vai olhar para o mais perfeito, porque você diz: o mais perfeito é para mim. Mas naquela época a ovelha era diferente. Quando Deus pedia algo, ela pedia o melhor. E Deus pede para você essa noite, Ele quer o teu melhor. Você é ovelha, você é precioso para Deus. Você sabe que você é precioso, mas para você mostrar a tua relação, e para você mudar de habitação, porque o Antigo Testamento sempre foi e sempre será um lugar de passagem do povo de Deus. Você não encontra no Antigo Testamento o povo fixado num lugar. As ovelhas peregrinavam, elas estavam no lugar de passagem. No Novo Testamento você encontra o Evangelho cravado num lugar chamado Jerusalém, cercado por algumas cidades e pontos geográficos também muito importantes. Só que quando Deus falava da cidade santa e apacentar suas ovelhas, Ele tinha um ponto geográfico dito: Jerusalém, a cidade santa. Enquanto a relação de Deus com a ovelha no Antigo Testamento era um lugar de mudança de habitação, um lugar de passagem, no Novo Testamento, com a figura de Cristo como Cordeiro Imaculado, Ele é lugar de você seguir adiante. A relação do Antigo Testamento de Deus com a ovelha é de se doar. No Novo Testamento é de Deus se doar para a ovelha. Enquanto no Antigo Testamento você se doa para a mudança, enquanto no Antigo Testamento você se doa, você renuncia o que para você é muito valioso, para mudar de vida, para mudar de lugar,
para mudar de endereço, no Novo Testamento, o pastor se doa pela ovelha para fixar a ovelha num lugar e ele ser o lugar de adiante. No Antigo Testamento, a tradução então é mudar de habitação. No Novo Testamento, ovelha significa seguir adiante. Por isso que em Romanos capítulo 7, verso 17, você encontra o escritor de Romanos falando do amor de Cristo. E ele diz que a ovelha, nós como ovelha, nós somos levados para um matadouro com Cristo. Ou seja, assim como Jesus morreu, nos dando uma direção, nós também morremos com Ele para seguir a mesma direção. E você percebe que a profecia de Ezequiel 34 é uma profecia lançada para as pessoas a qual Deus iria resgatar. E confesso para vocês que eu passei muito mais a entender o que significa a relação de uma ovelha com um pastor, quando o Senhor me deu uma oportunidade de criar algumas ovelhas. Lhe confesso que Deus abriu um leque muito grande na minha mente, e eu nunca imaginei, Fábio, que poderia ser tão real a comparação da ovelha, da manada, da ovelha animal, da ovelha homem. Também confesso que como pastor de ovelhas humanas, e também como pastor de ovelhas animais, lhe digo que é muito mais fácil tratar com as ovelhas animais. Lhe confesso que é muito melhor tratar com elas. Eu encontro uma relação desde o seu nascimento muito parecidas com as ovelhas humanas. Como no final de semana, quando eu levanto cedo, vou para o lugar onde estavam as ovelhas, encontro uma ovelha recém-nascida. Quem sabe com algumas horas de vida, porque a placenta ainda se encontrava jogada do lado da fêmea da mãe. Interessante é que quando ela percebe a presença de um pastor que é conhecido, ela conhece pelo cheiro e pela voz e deixa se aproximar. Quando vem uma pessoa um pouco mais estranha, ela se agita e tem medo. E quando eu cheguei para curar o umbigo daquela ovelha, eu vi que a mãe ficou desconfiada, mas no seu olhar é como se estivesse permitindo, pegue para cuidar. E quando você pega a ovelha recém-nascida, ela tem uma docilidade, ela tem uma pureza tão grande no olhar, que eu creio que até uma pessoa que não gosta de animais, ela olha para o olhar da ovelha quando ela é recém-nascida, e ela diz assim: que coisa linda, que olhar lindo, que olhar puro, que olhar mais doce, que olhar mais sem maldade. E você percebe isso na ovelha que é recém-nascida espiritual. Ela tem uma pureza no seu coração, pastor. Ela tem uma vontade de mamar, de receber o alimento da mãe, que é algo incomparável. Ela nasce fortalecida, pura, mas com força nas suas pernas. E ela tem um instinto tão forte que a leva direto para os mamílios da sua mãe. E ela começa a fuçar e ela quer se alimentar. E aonde que a mãe vai, ela quer o alimento, porque existe um alimento que elas dão que é chamado colostro, que ela entende naturalmente que aquilo lá é importante para ela. Então ela tem uma vontade tão grande de se alimentar quando ela nasce, porque ela sabe que aquilo ali será muito importante para ela sobreviver. Porque se ela não se alimentar, ela começa a capengar. Eu já tive caso, até está na internet uma foto minha, alimentando, arrancando leite de uma ovelha, botando uma mamadeira e dando na boca.
Porque tem uns que nascem já sem força, tem uns que nascem já em muita dificuldade. E eu vejo que na igreja é assim, que aquele que nasce e não tem a sede e a vontade de buscar um alimento, ele começa a se enfraquecer, pastor. Interessante é que eles sempre estão juntos. Interessante é que quando eles podem estar longe, mas se eles ouvem o barulho do alimento, eu coloco o alimento deles dentro de uma cumbuca grande, e eu só bato. Eles podem estar a muito longe de distância. Um começa a bé, e eu começo a ouvir bé. É verdade, não é, pastora? É verdade, não é, Daninha? Bé. E quando vem, eles vêm correndo um atrás do outro, morro acima. E quando você vê, estão todos à volta. E quando você coloca um alimento, eles têm uma vontade tão grande de comer, Elias. Eles têm uma vontade tão grande, disputam lugar aonde comer, porque eles sabem que o alimento que o pastor está dando é um alimento puro e nutriente para a vida deles. Eles estão comendo pasto natural, mas eles sabem que quando o pastor chega com um alimento, aquele alimento ele é diferente, ele tem um gosto diferente, ele tem uma nutrição diferente. Então elas vêm correndo, chegam até te derrubar. Se você não tiver, verdade, se você não tiver, elas vêm em cima de você para te derrubar. Vem se alimento, então à volta. E hoje eu olho para uma igreja, em que eu me incluo nessa igreja, como ovelha, que é uma ovelha que não quer se alimentar. É uma ovelha que quer receber a cura, o tratamento, o remédio do pastor. Mas na hora dela botar a parte dela para ficar forte, ela não quer. Ela não quer se alimentar. Ela não quer ir no coxo e pegar o alimento puro, aquele que vem da mão do grande pastor, aquele onde que disse que o alimento é a palavra. Não quer. Ele prefere ficar pastando em pastos fracos ao seu redor, mas ele não quer ir no coxo. E interessante, e gostaria de ter uma foto para mostrar, pastor, que elas ajoelham para comer. De uma manada, 80% dobra os joelhos para comer. Desde o pequeno até o adulto. Interessante também é que quando você vai matar uma ovelha, ela não berra, ela chora. Não sai uma, você não ouve a voz dela. Você crava o punhal, mas ela não derrama nenhuma lágrima, ela só derrama lágrimas, não sai nenhuma voz da sua boca, porque ela sabe que ela precisa alimentar também o pastor. Ela sabe, estou trazendo isso no Antigo Testamento, que se ela não morrer e não encher a boca do pastor, ele também morre, e todos os que estão ao seu redor morrem também, porque uma ovelha ela não consegue viver sem pastor. A ovelha é um animal que ela precisa ter
ter uma direção. Ela não consegue viver sozinha. Eu lembro quando nós fizemos o cercado e colocamos uma tela, eu falei assim: eu vou passar fios de arame farpado na parte mais baixa, porque eu tinha ouvido falar que elas fugiam demais. Eu falei: não, aqui elas não vão passar. Mas existia algum deles que não adianta, fugia. Numa dessas fugas, foram um pouco longe, fugiram duas, que sempre estavam juntas. Interessante que é muito semelhante, mas a igreja é igual. Nunca uma foge sozinha, sempre fogem duas, em três. Mas existiam os cachorros do vizinho que começaram a perseguir. Uma fugiu para um lado, outra fugiu para o outro. Uma fugiu para o lado do rio. E o cachorro voou bem no pescoço dela, pastor. E morreu. A ovelha, ela é muito frágil. Ela é um dos predadores, dos animais mais fáceis do predador comer. Mas aquelas foram pegas porque fugiram do redil. Aquelas foram pegas porque estavam longe do pastor. Duas conseguimos recuperar, uma infelizmente não. Uma a gente trouxe de volta, procriou, está até hoje lá, nunca mais fugiu. Mas nem todos que fogem conseguem voltar em segurança. É muito semelhante com a igreja. Comprei um machinho, coisa mais linda. Eu falei: ele vai ser o reprodutor aqui. Vai estar bem no meio do harém. Vai ter umas 20 ovelhas para um machinho. Eu falei: vai estar se divertindo aí o camarada. Só para descontrair, tá, irmã? Semelhante a uns carneirão por aí, né? Eu vi os olhos nos carneirão velho aí piscando, né? Vigia, irmão. Isso aí só pode no mundo natural, no mundo espiritual não pode não, é só um para cada um. Ai. Aquele irmão era diferente. Aquele carneiro era diferente. E tinha uma carneira da mesma raça dele, que eles viviam sempre juntos. E aquele desgramado, ele conseguia passar nos lugares mais pequenininhos da cerca, pastor. Ele tinha tudo do bom de melhor lá dentro: pasto, comida, água. Mas ele vivia saindo fora. Ele dava um jeitinho, passava numa fresta assim, não sei como é que ele conseguia, mas aonde passava a cabeça, passava o resto do corpo atrás. Incrível. Mas ele não ia longe. Por incrível que pareça, ele fugia para estar mais próximo do pastor. Era normal eu levantar, abrir a porta, ele está bem na calçada, como daqui no Elias. De repente você ouvia, eu tinha uma voz um pouco mais grossa das outras. Bé, bé. Ele estava na porta. E quando você ia, o desgramado ele vinha cutucando a bunda na gente ainda, assim, tuc, tuc, tuc. Você ia caminhando, ele ia atrás, porque eu ia levando ele de volta
para o redil, para o lugar fechado. E ele vinha brincando, ele vinha cutucando. Batia na perna. E se você estava com a comida, então, nem pensar. Aí ele te derrubava de vez. Tinha um olhar doce. Mas vivia fugindo. Mas nunca ia longe. Estava sempre por perto. Numa certa noite, na calada da noite, o ladrão vem, rouba esse carneiro e a ovelha, os mais lindos. Inacreditável. Ninguém viu, ninguém ouviu, só deixou uma porteira aberta por onde fugiu. E é interessante que João capítulo 10, na parábola do pastor, o próprio Jesus, onde diz que ele era o bom pastor, ele dizia que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Interessante que o ladrão, quando vem, ele rouba um casal, os mais bonitos, naquele em que o pastor depositava mais confiança, naquele aonde dizia que iria tirar a cria mais linda. E é assim que o diabo te vê. Quando ele vê que num casal, quando ele vê que num carneiro, quando ele vê que em uma ovelha existe um futuro de dar frutos, ele vem para roubar. E rouba sem dó. Eu nunca mais ouvi falar. Mostra um pouco, põe aquela foto um pouquinho para mim, Alexandre, que eu vou finalizar. É ele. Deixa a saudade. Essa foto foi tirada uns dias antes da gente fazer a tosquia das ovelhas. Olha para mim um pouquinho depois, eu vou finalizar a foto. Vocês percebam que tem muita lã neles. Era a entrada do inverno, do verão, e eles precisam ser tosquiados, porque senão eles podem até morrer pelo calor, muita lã. Eu nunca tinha tosquiado, comprei uma máquina de tosquia. É uma tesoura que tem serras que cortam assim, com muita força, pastor. E você pega, e aquilo vai passando na ovelha e você vai tirando a lã. E aprendi algo tão tremendo, meu irmão, que conforme eu ia passando na ovelha, ela ficava quietinha. Só chegava um momento que não cortava mais. Aí quando eu peguei a primeira vez aquele negócio na mão, eu vi que ele tinha um sebo, um óleo. E aí eu tinha que pegar aquele tosqueador, aquela máquina de tosquia, lavar, e eu começava a passar de novo para tirar a lã. E aquele óleo protegia a lã. E era uma dificuldade, um tempo muito grande para você conseguir tosquear uma ovelha. E quando você arranca a lã, aparece a carne da ovelha, a sua forma do seu corpo. Aquela ovelha ela estava forte, gorda. Pega outra para tosquear. E tosquear, quando tosqueou com muito mais facilidade, a lã foi arrancada. E me deparo com uma surpresa, que aquela ovelha, ela era muito raquítica.
Eu percebi que aquela ovelha que ela estava mais nutrida, ela tinha mais óleo. Quanto mais óleo que ela tinha na sua pele, aquele que ia arrancar a lã, ele tinha mais dificuldade. Escuta, quanto mais você se nutre, mais óleo você tem no teu corpo para te proteger. Quanto mais nutrido você está, mais óleo você tem, e com mais dificuldade eles arrancam a tua lã. Quando eu vi aquela ovelha desnutrida, eu fiquei desesperado. Separei ela, coloquei ela no lugar separado e falei para o rapaz, falei: Donizete, dá comida para ela. Vamos aplicar um injetável nela. Aplicamos vitamina injetável. Fizemos de tudo. Mas ela não queria se alimentar. Não tinha nada, era a mesma comida. Ela não tinha nenhum problema, mas ela não queria se alimentar. Pouco tempo depois, ela não deu cria nunca. E morreu. Quanto mais eu conheço a ovelha natural, eu percebo que a ovelha espiritual, nós somos iguais. Meu filho, eu te digo com todo o meu amor, se você não se alimentar, você vai morrer. Eu te digo com todo o meu amor, se você não se alimentar, eles vão arrancar tua lã. Eu te digo com todo o meu amor, se você não se alimentar, não vai ter óleo em cima do teu corpo. O carneiro que eu tenho hoje, no lugar daquele, ele é tão forte, que o óleo passa por cima da lã. Esses dias eu olhei para ele e falei: meu Deus, ano que vem esse vai dar trabalho, de tanto óleo que tem. Mas quando ele ouve o barulho da comida, ele vem quebrando tudo, mas ele fala: eu quero comer primeiro. E é por isso que quando eu vejo algumas pessoas na igreja que têm fome da palavra, algumas pessoas que eu vejo que têm fome de vir no culto, pastor, que quando vê um barulho de comida ele vai atrás, eu falo: esse vai virar forte, esse você pode separar porque vai dar bom. Agora o olhar do pastor para aquele que não quer nada com nada, sabe qual que é o destino? Infelizmente é o descarte, é ir para o matadouro, é para morrer. Voltando a essa foto, nesse dia, o Vitor ainda era um pouco menor que agora, então eu levei ele e falei assim: vem aqui, filho. Você pode ver que ele está meio assim, porque é um animal grande para o tamanho dele. Eu falei: vem aqui. Interessante. Quando você chega para uma ovelha assim, a primeira reação dela é de ela se assustar um pouco. Se você faz assim, ela vem. Eu disse assim para ele: pode tocar, filho, pode tocar. Ele precisa sentir o teu carinho. Toca nele. Assopra. Ela te identifica pelo teu hálito. Assopra no nariz dele. Assopra. Faz ela sentir o teu cheiro.
Essa foto tem uma mensagem para você. Essa foto para mim que sou pai e pastor daquela ovelha, eu tenho saudade do berro dela. Eu tenho saudade de ouvir ela berrar. Eu tenho saudade de ver ela me cutucar. E o que me dá mais tristeza é de eu não saber onde ela está, de eu não saber se ela está viva, de eu não saber se ela está bem cuidada. Como gostaria de novo de acordar e ela está me esperando na porta. Você sabe por quê que Jesus veio a este mundo? Porque ele, para te tocar, ele tinha que ficar da mesma estatura que você. Para ele te tocar como pastor, ele precisava sentir o que você sente. Ele precisava ficar do mesmo nível que você. Mas o teu pai que está no céu, lá em cima, ele tem saudade do teu berro da madrugada. Ele tem saudade de você ficar cutucando ele, correndo atrás. E nessa noite, sabe qual a mensagem que ele dá para você? Aquela que eu disse para o Vitor: Vitor, toca, pode tocar na ovelha. Feche seus olhos. O Senhor está dizendo para o Espírito Santo: toca nele, toca. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Imagine essa fotografia. Você é essa ovelha que Deus ama. Você é essa ovelha a qual Deus tem saudade. Quem sabe só existe uma foto tua na lembrança do Pai Celestial, do teu pastor. Quem sabe um dia Deus falou assim: toca nele, ele é meu escolhido, pode tocar, toca, não tenha medo, pode tocar. E ele te tocou. E nessa noite o Espírito Santo está trazendo a lembrança e te trouxe aqui para te dizer: o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o teu pastor, ele tem saudade de você. Ele tem saudade de ouvir a tua voz. Pode tocar, Espírito Santo de Deus. Traga de volta, Senhor, a essência, a vontade de comer, a vontade da intimidade. O Espírito Santo está com saudade de você cutucar ele, cutucar por trás, cutucar por frente, de você brincar com ele, de ele sentir o teu cheiro, de sentir o toque da tua lã, o teu calor. Você toca no Espírito Santo de Deus quando você quer. Eu quero que você saiba que ele está na mesma estatura que você, ele tem a mesma altura que você. Abra a tua boca, abra o teu coração, fala com ele. Ele trouxe você para ter intimidade com ele nessa noite, para te dizer que ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor. Ele diz assim para você:
Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu a farei repousar, diz o Senhor. A perdida eu buscarei, a desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, e a enferma eu fortalecerei.